Fala galera, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui falar um pouquinho de sociologia, o surgimento dela enquanto ciência, a importância da sociologia enquanto ciência e como ela surgiu, em que contexto ela surgiu, né? É bom a gente separar muito bem a partir de agora o que é opinião e o que é ciência, né? A opinião normalmente é baseada no senso comum, baseada em experiências individuais, né? Que está aí carregada de preconceitos, né? São pressupostos absurdamente ligados à experiência individual que nós temos junto ao mundo. Perfeito? Enquanto a sociologia como ciência, ela é baseada em métodos, ela é baseada em pesquisas, em divulgações científicas, né? Não é baseada em experiência individual, certo? Então existe aí uma grande diferença entre você ter opinião sobre algo e algo ser declaradamente científico. Dito isso, a gente precisa entender como a sociologia surgiu. E ela não surge a partir do nada, né? Ela não surge no mundo porque alguém resolveu, a partir disso, estudar sociologia, estudar a sociedade, estudar fato social, estudar indivíduo, estudar instituição. Não é assim que funciona. Existe um contexto para que isso aconteça, para que isso ocorra. Né? E que contexto é esse? É o contexto do século XIX, é o contexto das revoluções burguesas. Né? Aquelas revoluções iniciadas com a independência dos Estados Unidos, Revolução Industrial, Revolução Francesa, seguindo aí o século XVIII, na segunda metade, pelas revoluções burguesas. Tá? O que vai acontecer a partir desse momento é que a sociedade ela fica muito mais dinâmica, ela fica muito mais complexa, as relações elas ficam muito mais individuais no sentido da presença do Estado. Se antes o Estado dominava a partir de uma monarquia, a partir do senhor feudal, a partir da teocracia antiga, a partir do século XIX, não há esse Estado composto como uma tirania ou como uma monarquia absoluta. Né? As relações passam a ser muito mais complexas do que isso. E quando essas relações elas acontecem, é necessário ou passa a ser necessário que essas relações sejam estudadas. E o que vai estudar isso tudo é a sociologia. É claro também que a sociologia não vai surgir, óbvio que ela não vai aparecer como a gente a conhece hoje. Né? Ela aparece de uma outra forma. Para vocês terem uma ideia de como isso funciona, ali no final do século XIX você tem uma explosão do chamado racionalismo, né? O racionalismo exacerbado, a razão acima de qualquer coisa, né? A ideia do cientificismo acima de qualquer coisa. E é importante esse contexto. Por que esse contexto é importante? Porque é a partir desse pensamento que o estudo social surge, principalmente por um cara chamado Augusto Comte. É ele quem primeiro vai tentar analisar a sociedade. Né? Existe aí uma divergência, Comte é o pai da sociologia, ou é Durkheim, e aí a gente vai tentar discutir isso, tá? Mas Comte ele surge com essa ideia racional, com essa ideia de que tudo é muito racional, é muito ligado à razão, à racionalidade. Tá? E ele vai desenvolver toda a sua ideia de ciência da sociedade a partir disso. Né? E ele vai meio que pegar emprestados conceitos das ciências biológicas, das ciências biomédicas, das ciências matemáticas, das exatas, e tentar aplicar isso nas ciências sociais, de uma forma muito simples. Ele vai entender que isso parte de dois princípios básicos, né? As ciências sociais, as ciências humanas, assim como qualquer ciência, só servem se forem para aperfeiçoamento moral e político do indivíduo, do ser humano, né? E que, assim como as outras ciências, a filosofia ou a ciência humana, ela obrigatoriamente segue leis. Perfeito? E segundo eles, leis tais quais seguem as outras ciências. Perfeito? Então, vejam que a priori ele não desenvolve um método específico para as ciências humanas. Ele não desenvolve
um método específico e tampouco um objeto de estudo, como as ciências determinam que seja feito, né? O que ele determina é uma forma de aplicar leis científicas dentro das sociedades, tá? E isso é importantíssimo, isso é fundamental, é um passo que você precisa dar, né? Então, a partir daí, a partir desse passo, as ciências passam a se desenvolver. A partir desse passo, a ciência social passa a se desenvolver. E para, né, Comte, existem 3 níveis de conhecimento, né? Ele, tal qual era, né, muito ligado às ciências físicas, biológicas, ele entende que a sociedade é evolutiva. O evolucionismo estava muito em moda naquele momento, Darwin, aquela situação toda, né? E ele entende então que as sociedades elas evoluem a partir de um conhecimento teológico, depois elas passam para o conhecimento metafísico, até alcançar um conhecimento baseado especificamente na razão. Tá? Então são 3 estados, o teológico, o metafísico, esses dois baseados muito em experiências individuais, experiências, explicações divinas, experiências abstratas, e o terceiro e o mais desenvolvido dos estados, o estado positivo, baseado na razão, baseado na experimentação, baseado na repetição, baseado em tudo isso que a ciência à época determina para ele. Tá? E a partir disso, né, ele se identifica numa corrente que nós conhecemos como positivista, né? Uma corrente, inclusive, que tem uma história muito ligada com a história do Brasil, né? Se vocês pegarem, por exemplo, a nossa bandeira nacional, tem um lema ordem e progresso, é um lema positivista, né? Não que Comte tenha desenvolvido exatamente essa frase, ordem e progresso, não. Né? Na verdade, a frase de Comte é um pouquinho diferente. Ele diz mais ou menos assim: amor por princípio, ordem por base e progresso ao objetivo. Ele diz mais ou menos assim, né? Então você tem que ter o seu amor como princípio, a ordem das instituições para que o progresso seja alcançado. É mais ou menos isso que ele diz. É claro que isso é superado, tá? A sociologia vai superar isso. Percebam que Comte, em momento algum, ele vai mostrar pra gente, olha, para que a gente estude sociologia, a gente precisa aplicar o método tal, a gente precisa ter um objeto de estudo. Aliás, Comte inclusive chama esse estudo de física social. Né? Nem sociologia ele fala de física social, mas percebam que já é uma inauguração de uma ciência humana. Então por isso que é importante falar sobre Comte. Né? É claro que depois de Comte, o próprio Durkheim, né, ele vai se aproveitar dos estudos de Comte, obviamente. Né? A ciência é assim, os cientistas pegam estudos e estudam acima deles e vão ali buscar as inscrições, as determinações em cima desses estudos que já existem para tirar novas conclusões, obviamente. Né? Ninguém vai estudar do zero, do nada. Mas é importante que a gente entenda, tá, que Durkheim depois vai determinar que o objeto de estudo tem que ser fato social, né? Ele vai determinar como é que se estuda isso, como é que se faz esse tipo de coisa, né? E por isso que muita gente fala assim, o pai da sociologia é Durkheim, mas a física social já é uma espécie de sociologia, uma espécie de, né, uma sociologia ainda engateando, mas o próprio Comte chama a ciência de física social. Por que física social? Porque ele aplica leis dessas ciências naturais, dessas ciências biológicas, dessas ciências exatas dentro, né, dos estudos sociais daquela época. É claro que Comte teve o apoio de outros cientistas, um dos mais conhecidos é Saint-Simon, né, que é o pai do socialismo utópico. Ele vai ali dar orientações muito claras a Augusto Comte, né, e Augusto Comte vai, a partir disso, desenvolver essa ideia de física social. E é óbvio, é lógico que como a biologia à época estudava o evolucionismo, eles vão começar a estudar esse evolucionismo, né, o evolucionismo social, o que vai gerar algumas teorias de evolução social, teoria de evolução que depois elas serão usadas de forma errada. A aplicação dessa teoria, né, biológica dentro da sociedade não é cabível, porque
enfim, não existe uma... a humanidade não tem essa questão de raça mais desenvolvida ou menos desenvolvida, a raça é humana, é tudo, né? Somos todos iguais, não existe uma sociedade mais desenvolvida em termos de capacidade intelectual do que outra, né? Mas vai surgir aí o que depois nós vamos chamar de darwinismo social, justamente por quê? Porque o positivismo ele vai linkar esses dois momentos, o momento da ciência biológica, da física, da química, da matemática, junto com a ciência social, que Comte chama, né, de física social. Tá? Então, assim, resumidamente, nós podemos entender que ali, no final do século XIX, essa necessidade de mudança, de modo de produção, de burguesia, de proletário, todas essas interações sociais trazem a necessidade desses estudos que vão surgir com Augusto Comte, né, que tem sua tutoria Saint-Simon, Comte Saint-Simon, né, o pai do socialismo utópico, aquilo tudo, vai desenvolver a teoria, né, dos três níveis, dos três estados, das três noções de conhecimento, né, o teológico e o metafísico, conhecimentos basicamente ligados à subjetividade, ao estudo teológico, e o terceiro e mais importante, o positivo, ligado a teorias da ciência. Beleza, gente? Qualquer dúvida, postem aí, deixem aí que a gente tenta, ao longo de outros momentos, tirar. Muito obrigado e até a próxima.